Pessoal, hoje nós temos uma visita ilustre aqui no escritório do MBL. Vamos receber o economista, escritor, ex-presidente do BNDES, liberal, Paulo Rabelo de Castro, que também é presidenciável pré-candidato à presidência da República pelo PSC. Por favor. Aê. Muito bem. Já veio cheio de presente aqui, Não, ó. vim para adocicar o entrevistador. Como é que tá? Tudo bom? E aí, onde é que eu sento? No meio, cara. É aqui, ó. É bem E não sai desconfortável nada aí mesmo. do meio, não, hein? Olha De vez em quando sai uns Não, negócios. tem um negócio diferente aqui. Ô, louco. Teste do sofá. Ó, a gente já quer deixar claro aqui que estamos deixando aberto o convite para qualquer presidenciável que queira, tenha coragem de encarar o nosso sofá. Não é não? Não, não é tão ruim, não. Não é tem tão um ruim? treco aqui no meio, aqui, mas botando bem no rego. Vamos começar então. Aliás, o Brasil tem que ser posto no rego também. É viu? mesmo? Ah, tem. Ô, louco. É, ô louco. É verdade. Vamos começar. Vamos embora. Quem que é o senhor? Da onde que o senhor surgiu? Por que o senhor hoje é uma figura expressiva para o Brasil? Ó, se apresente-se. Então vamos combinar. Deixa o senhor no céu e a gente vai com você mesmo. Tá bom, Né? então vamos Mas eu com não você. fico nem tão velho assim e vocês tão jovens e tão dinâmicos. Eu surgi já há muito tempo atrás. Como é que é? Tinha um negócio aí, eu surgi há 1000 anos atrás, né? É quase 1000 anos, porque eu sou um brasileiro obcecado, é uma obsessão que vem assim dos pais, que eram muito patriotas. A minha mãe ainda é viva. E patriotas nesse sentido muito leve, vamos dizer, e ao mesmo tempo muito amoroso, que é amar o Brasil, né? Se sentir muito brasileiro. E então a minha escolha de profissional já foi muito assim, tem que olhar para os outros. A economia pode melhorar um país que era, na época, usava-se a palavra subdesenvolvido, né? Hoje Sim. não está na moda, né? Tem o emergente, né? E o Terceiro, Brasil passou por terceiro passa por mundo. terceiro agora... mundo, etc. e tal. E aí, com isso, lá fui eu para aquele caminho, graduação, pós-graduação, doutorado em Chicago com aqueles grandes mestres, isso também aí você me apresentou, liberal, né? Supostamente quem passa por lá, então recebe uma carteirinha. O liberalismo não é sobre carteirinhas, é exatamente sobre liberdade de não ter carteirinha. E sobre a capacidade de pensar livremente, sempre olhando para a realidade. E se possível para os dados da realidade, que é o que Chicago mais ensina, olha os números, né? Seja experimentalista. E nesse sentido, ser liberal é duvidar, inclusive duvidar da própria certeza. E dentro desse caminhar, voltei Getúlio Vargas, fui para ser um dos professores em algumas novas matérias do então novo curso de pós-graduação e depois doutorado em economia, e eu fui justamente abrir curso de economia agrícola, não tinha. Eu aí já vi um pouco a vertente, porque hoje a agricultura bomba, né? Então é o setor de... Não, era o patinho feio, setor retardatário. Como eu briguei com... Hoje amigo, até homenageei ele outro dia, já está um senhor, Carlos Lessa, Maria da Conceição. Você ia gostar, Kim, de fazer um debate com a Maria da Conceição. Como ela gritava, E você entrevistar a Maria da Conceição, ela era capaz de cair no chão e rolar que nem o Neymar. Não, teve um aqui na Casper Libero, que ela gritava, era no plano real, e eu tentava explicar, ela começou a gritar, mas não era alguma coisa. Ela Era gritava, só gritar. Só gritar para eu não falar mais. Não, o negócio era punk. E esses embates eram porque eu dizia, a agricultura ela só está travada por controle de preço, um monte de coisa. Isso o setor pode dar alegria. Acabou dando, né? O prognóstico estava certo. Sim. Então isso me lembrei porque professor dessa economia agrícola em transição, economia da informação, que era toda uma ideia que depois gerou essas coisas, Google, né? Search, tinham modelos que eram de busca. A ideia de busca, hoje em dia a busca é no Google, né? Sim. Tinha toda uma matéria sobre isso. Economia do trabalho, a questão dos trabalhadores, da educação,
Então, toda uma vertente social que muitos aí também não entendem. São Paulo, assim, porque atribuem ao liberalismo um caráter não social, ou até antissocial, quando não é verdade. Não é? Então, mas no final e ao cabo, vindo para cá para o presente rápido, né? Não terceirizo mais. Eu fiz tanto plano econômico para apresentar para governantes, futuros governantes, candidatos. Agora a bronca é comigo. Fazer um para mim. E como é que foi a sua A bronca experiência de é comigo. apresentar planos para os governantes? Na maior parte eles seguiam, não seguiam? Não segui. Não seguiam. Não segue, não segue. Segue, pois segue. É o que a gente fala, não segue. Não segue. A gente fala, não, mas que nem a Dilma, não, colocou o Joaquim Levy. Agora o Brasil é liberal. Não segue. segue. É. Não segue. Gente, é lá que eu falo lá ali? É, o que você quiser. Gente, não segue. Não segue porque você só segue aquilo que está dentro do seu coração. E é por isso que é importante. Sinceridade. É sinecera, né? Sem cera, sem máscara. Aquilo que você coloca como uma máscara e às vezes uma nomeação de um cara que é assim ou assado é uma máscara, mas você vai fazer uma outra coisa. Não segue. Agora, não significa dizer que um candidato tem que saber tudo. Não, ele pode enriquecer muito um plano através de propostas. Quer ver a gente também teve muito azar. Um que talvez seguisse o Tancredo, morreu. Aí veio o Sarney, que já não seguia. Me chamaram para ser ministro da Fazenda, que muita gente não soube disso. No último ano do Sarney, depois do fracasso do Plano Verão, não dava mais tempo. Aí entrou o Collor. Para pedir socorro. Não, era sempre assim. Também tem esse aspecto em governo. Os governos no Brasil são feitos por um misto de ignorância, improvisação e salto mortal sem rede na última hora. Não é? É urgente. Urgente. É igualzinho Aí a Dilma com o Levy. Não é Tá mesmo? tudo feito, chamou o cara. Não, que agora vai. Não foi coisa nenhuma. Não vai. Plano tem que ser uma coisa muito bem organizada. Por isso que, ó, já que estamos falando de plano, mas não é para fazer propaganda aqui, ó. Plano de 20 metas. Não é? 20 o partido é 20. Mas é bom porque esse aqui. Agora, a segunda coisa, nunca seja muito original. O mundo é cheio de caras geniais. Copie. Então, aqui uma cópia de um grande desenvolvimentista que é o Juscelino Kubitschek. Mas ele inflacionou. Estuda a história primeiro. Um grande brasileiro, patriota, etc. Forçou a barra um pouco, porque tinha lá o negócio de Brasília. Então, antes a gente tivesse um inflacionista que nem o Juscelino. Era pouca coisa, pouco erro venial. Tanto que o próprio Roberto só se descolou do governo Juscelino em 1959. A gente se perguntasse aí, mas não vou perguntar, que a entrevista é vocês, mas se eu fosse perguntar, dizer assim, o Roberto Campos Juscelino, devia ser, porque o Campos era contra a inflação, o Juscelino, nada. Não, o Juscelino passou do total do seu governo 200 e tantos dias dentro do BNDE da época, ou seja, o Banco de Desenvolvimento era um grande banco da infraestrutura fomentadora, era uma realidade que estava tudo por fazer. E o Campos é que bolou aquilo tudo. Depois, quando houve uma forçação de barra, aí o Campos era muito racionalista. Falou, não. Não, é demais. Mas às vezes a gente vê que na política não dá para dizer, bom, agora então vou deixar Brasília para um outro cara inaugurar, vou dar uma segurada aqui na parte financeira. Não, mandou pirão, não, vamos deixar isso aqui pronto. A gente não consegue avaliar, olhando para trás, se um estava certo e o outro também estava certo. O fato é que ele foi um democrata, entregou a faixa para o seguinte, que foi o Jânio, esse decepcionou. Não, porque agora eu vou passar a vassourinha, tinha uma vassourinha. Varre, vassourinha. Né? Porra, tomou um porre lá e aí renunciou. Que é a pior coisa, você se apresentar e depois não se comprometer. Então o plano, o Juscelino, enfim, fez um plano de metas, tinha 30 metas. 31ª era Brasília. O Brasil agora não aguenta 30 metas, mais 20. Né? Coube, dividido na sociedade, economia e instituições. Ele dividia em energia,
transporte, indústria, alimento. Por quê? Porque o Brasil precisava mais de setores. Os setores que hoje nós temos nem existiam. Indústria automobilística, aqui de São Paulo, de outros estados, não tinha. Não se produzia um automóvel, um caminhão. Então foi uma revolução. Né? Ele produziu os primeiros 100 mil veículos. Não é? Agora não, a solução ela tem que ser orgânica, o país precisa ser arrumado, os setores existem. Sim, mais genérico, você disse. Não, é funcional, é uma coisa mais como se fosse, em vez de ser o esqueleto do corpo humano, é mais os hormônios. Nós estamos com os hormônios todos fora do lugar, entendeu? Que é a ideia da segurança, por exemplo, a questão do capital, a legalização da propriedade, que é um negócio super liberal, com um traço social hiper. Né? Você dá o título, é o Hernando de Soto, entendeu? Sim. E isso é importante, autonomia federativa, ou seja, mais federação e menos Brasília. E a revisão constitucional, porque ela é fundamental. Todas essas ideias, se a gente não canalizar para um emendão logo no primeiro ano, também não vai funcionar. E tudo com que objetivo final? Emprego para todos, mas emprego com responsabilidade do empresário privado, que é o único que é capaz de fazer isso. Sem desenvolvimentismo, vamos dizer assim. Esse desenvolvimentismo, isso eu quero introduzir, que já viu que eu estou trazendo vocês para serem desenvolvimentistas, né? Toda a economia e os economistas têm que pensar desenvolvimento num país onde tem muita gente ainda mais pobre. Obrigação, não sei se é um economista teórico, matemático. É desenvolvimento mesmo, não tem que ter medo de desenvolvimento. Agora, como? Desenvolvimento é com menos governo, não é com mais. Agora, menos governo que é muito eficiente, eu não sei se é menos. O governo é tão eficiente que a presença dele vai estar muito sentida, porque é o maestro. É umzinho só, mas ele toca muito. Entendi. Um dirigismo, vamos dizer assim. Não, é um dirigente. Né? Um dirigente. O dirigismo seria uma palavra mais caricatural. Né? Dirigismo. Dirigismo econômico não queremos. É orientação, é inspiração. Eu gosto até de inspiração. Não te mando você fazer nada. Eu te sugiro aquilo. Eu te suscito isso. Eu ponho a bola lá no teu pé. Entendi. O senhor tem uma ideia que é parecido com o voto de recall. Um negócio novo. Se em inglês é recall, que é call, é o call, que o pessoal aqui fala call center, né? Porque leu A. É o call, né? Recall quer dizer chamar de volta. Recall. O recall é chamar os políticos de volta para casa. Acabar com a vida boa do político. Quem? O eleitor que o elegeu. Se você não tem o voto distrital, já fica mais difícil. Sim, porque você não sabe, por exemplo, quem tu vai agora de deputado? Deputado federal. Federal. Então, já é a esperteza dele aqui. Deve para São Paulo. São Paulo. Voto para São Paulo inteiro. Ninguém vai fazer recall dele, né? Pois é. Senão tinha que fazer um recall São Paulo inteiro. Só explicando, o recall, na verdade, é você tirar o voto de desconfiança do eleitor no deputado. No seu representante. Só que assim, se você está num distrito, é fácil. Quem é o deputado daquele distrito? É o Joãozinho. Ó, nós não confiamos mais no Joãozinho. Tchau. Isso. Agora, como aqui a gente vive num sistema proporcional de lista aberta, então voto no São Paulo inteiro, você não tem como falar, e aí, meu, vamos dar um voto, entendeu? Se tirar um, tem que tirar todo mundo. Tem que tirar todo mundo. É verdade. Complica. Mas a ideia Mas com uma majoritária daria para fazer. Com certeza. O voto executivo. O que eu fiz? Na convenção que fizemos sábado passado, eu abri a boca, acho que os políticos não gostaram muito lá, os convencionais, porque eu não sou político. Eu estou agora na atividade política, então isso me honra muito, gosto muito dos políticos. O carreirismo, assim como o dirigismo, né? O carreirismo é que é um problema. Você pode ter uma vocação política e ficar longos anos lá servindo. Deve ser alguma coisa que deve representar um certo sacrifício. É um pouco orientações e lições de Chicago. Sim. O custo deve ser maior um pouquinho que o benefício na atividade política. Se for uma atividade onde claramente você mais se dá bem do que se sacrifica, está errado. Você está fazendo mais por você do que pelos outros. Mais do que você. É uma atividade que nem o sacerdócio,
muita mordomia pro padre, daqui a pouco tá lá, entendeu? Tem mais pobre padre do que fiel, mais pastor do que igreja. Não é o caso. Nós temos que ter também na atividade política uma certa cota que o sujeito diz, olha, eu vou lá, vou dar uma colaboração, talvez fique até um pouquinho mais, mas depois eu vou me embora. Então, o recall é quando é o eleitor que diz, não quer saber se o sujeito não está desempenhando. Neymar está caindo demais, vamos dar um recall no Neymar, seria o caso, né? Eu, na última sábado, na convenção, prometi isso, agora não posso mais voltar atrás, agora eu estou gravando aqui em primeiríssima mão, agora está gravado. Ao fim de 2 anos, seria muito interessante, por isso, se, ao ganhar a eleição, fica combinado que em outubro, para não ter um gasto adicional, durante a eleição de 2020 de prefeitos e vereadores, introduz-se mais uma pergunta para saber se o presidente eleito em 2018 e o seu vice permanecem ou vão embora. Pode ser por maioria simples, né? Ou pode ser até, se o cara se for mais agressivo, por maioria absoluta. Aí já é mais agressivo, né? Eu acho que pode ser por uma maioria simples, sim, né? Pode ser por maioria simples. E o fato é esse, dá uma dinâmica diferente, gente, porque, quer saber, eu mesmo, eu estou lá, se eu tenho 4 anos, eu tenho uma atitude, se eu tenho 2 anos para mostrar serviço, pau na máquina. Eu estive minha recente estada no governo, porque eu nunca tinha estado no governo, eu falei, tem que ir lá, eu já estava meio na malícia, dizendo, eu acho que eu tenho que dar uma contribuição mais séria, tem que dar um treino, né? Aí surgiu a oportunidade, aí tem que dar um treino. Aí chegou lá, me puseram logo no IBGE, fui recebido como presidente lá golpista, não sei o quê, a turma estava brava mesmo. Pô, brava, porque por acaso era uma senhora, uma estatística, era da casa, uma pessoa competente que eu substituí, aquilo ali de início não foi muito bem. Foi um choque. Foi um choque. Hoje eu acho que sou muito querido lá, isso em 11 meses. E fizemos um censo agropecuário que incrível. Aconteceu com a ajuda daquele corpo lá de funcionário público. Todo mundo diz, funcionário público não presta. Não sei, depende. Os que eu vi lá todos prestavam. Então é incrível. Depende do seu dirigente. Depende da inspiração. Eu diria essa coisa do entusiasmo, da inspiração, dos propósitos, as pessoas perceberem que o seu propósito também é reto, né? Tive que superar muitas coisas, né? E aí, nesse ínterim, porque eu iria completar o período lá no IBGE, estava tranquilo. Vou até revelar aqui primeiríssima mão aqui. Mais um furo aqui. O presidente Temer me chamou até para um cargo que ia me dar uma remuneração 5 vezes, não é 2, 5 vezes maior. Louco. CEO de uma das estatais mais cobiçadas. E por quê? Ela é tão cobiçada, não vou dizer o nome, mas era no Paraná. Era federal, mas no Paraná. Tão cobiçada que ele não tinha como resolver tanto cobiça. Isso é Paulo, olha o Tinha jeito. que falar, não vamos atender ninguém, então. Quando eu falei, presidente, tem que fazer um negócio do censo agro e as outras coisas estão a caminho. Né? Você tem essa ideia fixa com esse IBGE, entendeu? O que é isso? E eu, na hora, passou assim, mas depois eu pensei no comentário dele, para quem está longe, é mais um cargo. Você tem um pouco atitude. Eu não, eu fui, não era meu interesse, IBGE, eu fui mais que era o treino. Você, treino, vou lá. Mas é uma grande instituição, estava relegada, ninguém nem falava. Instituição das mais importantes do Brasil. Talvez se me disser 3 instituições que você jamais fecharia no Brasil, qualquer hipótese. Uma delas seria a estatística, senão eu pago a luz do aeroporto, não enxergo mais nada. Indústria, comércio, serviço, agricultura. Eu tenho que saber, demografia. Importantíssimo. Aí fui, dei moral para a turma, entendeu? E aí não queria mais sair, porque me apeguei, né? Me apeguei a ideia de realizar. Vamos ficar lá 10 anos. Daí a ideia do recall, gente, voltando ao recall. 2 anos é mais suficiente para um presidente, se ouvisse, que tem um plano de metas. Né? O Congresso está mais do que se 60 milhões de pessoas votarem. Não vai votar Paulo Rabelo, que eu sou bonito. Sou bonito nem feio, o plano vai votar nisso aqui.
Então, praticamente, isso aqui já estava... Ah, será que o Congresso vai votar? É bom que vote. É bom que vote, porque já está meio que votado. Por acaso, é o presidente Plano. É o presidente Paulo Plano. E vai votar no plano. Mas numa nas ideia. ideias, né? Não, e que ideia já totalmente organizada. Ou seja, o congressista, quando chega lá, e você, espero que ganhe, já sabe que você pode, é claro, o Congresso é soberano, não significa autoritarismo nenhum. Ele pode dizer, olha, eu também pensei isso. Vamos mudar tal coisinha? Coisinha, até coisona. Aqui tem um coisa que pode ser um erro, um risco. Ótimo, aperfeiçoou. Agora dizer que não, eu tenho aqui um outro, eu quero negociar. Se você não me der isso, eu não voto aquilo. Vamos ficar bravos. Hoje em dia temos a internet para expor essas pessoas. Exatamente. Então é porque é século XXI. Em compensação, o presidente vai ficar esquentando cadeira. Sim. Por acaso deu algum problema, deu tudo errado. Esse plano Paulo Rabelo era uma maluquice, não funcionou. Aí eu vou ficar lá empatando 4 anos. Eu e um vice que deve ser pior do que eu, né? Não, sai, vamos embora. O Brasil já perdeu muito tempo. Então até um lema meu é sem tempo a perder. Sem tempo a perder. Não é nem o meu caso. O Brasil tem que ser construído, não é bem para o Kim, para o Arthur, para a nova geração que já ficou jovem adulta, etc. É para os jovens. O futuro, as crianças. É isso aí. Olha, foi um prazer ter o senhor aqui. Você já acabou? Eu falei, pô. Lógico, Ué, o senhor tá no meio do sofá pra quê? Hein? Você é um entrevistado. Mas mesmo assim, eu queria ouvir vocês mais. Ixi, mas aí... Eu trouxe aqui 2 livros. Obrigado. Um é do Roberto Campos, mas quer dizer, escrito... louco. É psicografado por ele, o grande. É a lanterna na proa. O dele original era na popa. E eu botei na popa, na proa, o Ives Gandra. E eu organizamos 60 e poucos colaboradores. Isso aqui é boa porque é soporífero. Arthur, você chega em casa cansado, já tomou uma cervejinha, você pega... os artigos não são longos. E agora aqui, para ti que vai para o governo, o mito do governo grátis. Quer dizer, não tem governo grátis. Não. Olha só. Maravilhoso. E conta a história de 13 países, esse é o que eu mais gosto nesse livro, não é tanto só sobre o Brasil. 13 países, os países estavam bem pior que o Brasil. E agora em primeiríssima mão, só para vocês dois, aqui ó, louco. eu como sou um candidato que tenho muito tempo, entendeu? Porque... a gente não faz nada quando é candidato, só tem que fazer plano de 20 metros. Mas eu já tinha feito o plano de 20 metros há 40 anos. Você copiou e colou de alguém? Já então? colhei do próprio Juscelino, adaptei para o Tancredo, revi para o Sarney, depois mandei para o Caiu um papelzinho aí. não sei quem e mais não sei quem, aqui é um cartãozinho. Aí escrevi isso aqui, por quê? Porque isso aqui é uma espécie de livrinho vermelho do Paulo. Ou seja, o Brasil precisa de rebeldia. Eu queria homenagear vocês, o MBL, toda a turma aqui, não precisa ser do MBL, toda essa turma que andou saindo nas ruas, eu fui também, tem o meu companheiro aqui, o Walter, diretor, e até é engraçado, os economistas, quando me viram, aquela primeira passeatona grande lá de São Paulo, me pegaram ali na ponta do Morumbi. Olha só. E aí, o senhor está aqui? E eles ficaram assim, apalermados, como pensar, agora nós perdemos o emprego. Eu falei, não, e você está aqui? Agora nós perdemos o emprego. Muito E bom. eu acho que desde 2013 esse assunto não foi resolvido. O Brasil continua precisando de rebeldia. Né? Nós precisamos de mudar muito. Então eu escrevi isso sobre a forma de diálogo com 2 moças que me ajudam. Uma é a coordenadora do plano de governo, essa versão aqui, Ana Paula Oliveira, e a outra, uma grande paraibana que é da semiótica, etc. Elas fizeram 3 diálogos comigo, que a gente fala combate à corrupção, o plano de 20 metas, Sim. como é que a gente vê o Brasil mudado, um novo Brasil. Né? Tá ótimo. Maravilhoso. Muito Rebeldia e obrigado. Sonho é o nome do Muito obrigado. Obrigado. Boa sorte aí sua na luta. jornada. Muito Espero obrigado. que a gente consiga emplacar pelo menos algumas ideias dos seus 20 ó, planos. Se eu tiver lá, dou uma mãozinha. Uma mãozona, super mãozona. Nós vamos estar lá com certeza. Assim. Nós temos que mudar de geração.
Se você. Posso fazer uma propagandinha então? Claro. Eu sou presidente da nova geração. Assim disse uma menina de 10 anos, espontaneamente num videozinho. Eu adorei. Presidente da nova geração. Por isso é que se não estiver dando certo, manda o veião para casa. 2020. É isso aí. Muito bom. Maravilha. Aqui, ó, plano Obrigado, de 20 gente. metros, isso aqui eu posso Deixa para ele. deixa um pouquinho. Mas eu mando- É a missão vocês do Kim têm- isso aqui. Vocês têm como postar, depois aí os outros querem saber. Tem, a gente bota na descrição. A gente posta lá o Sim. link. Eles vão editar, vão pôr na descrição. Depois vão ter aí umas 200, 300 páginas. Então, a turma está terminando para cada uma das metas tem uma redação que não se alonga demais, porque senão dá um livro cada meta, né? Mas tudo muito bem organizado. Muito bem organizado. E eu estou muito otimista com o Brasil. O Brasil nunca esteve tão bem. Vocês vão dizer, agora endoidou. Ô, louco. Não, nunca esteve tão bem. Ou seja, o potencial é muito bom. Nós estamos animados. Agora, tem que continuar na rebeldia. A gente tem que continuar exigindo aquilo que em 2013, cadê a educação padrão FIFA, né? Que era Sim. a época, né? Que tinha lá não era aquelas Padrão faixas? FIFA, é. Então, é isso aí. Maravilha. Valeu, Paulo. Um abraço. Super obrigado. É isso aí, Obrigado a parabéns. vocês todos que estão nos acompanhando. Muito bom. aí. Valeu. Maravilha. Foi que foi. E não doeu. Foi que foi. Não Deu doeu, certo. não doeu. Não doeu. Foi super tranquilo, pô. Tranquilo, uma maravilha. Comigo só dói as costas só nesse sofá.